Olá, eu sou Gustavo Francisco e vou apresentar o meu trabalho Políticas Públicas de Segurança e Questões Étnico-Raciais, o contexto criminológico do início do século XX. A minha orientadora foi a professora doutora Juliana Ferreira da Silva e nós somos da Universidade Católica de Brasília. Bom, como objetivos do meu trabalho, eu tive aí justamente poder encontrar um objeto de análise que me demonstrasse as políticas públicas para a segurança no início do século XX e que também dissesse sobre qual era a relação que existia, se é que ela existia, entre cor e aspectos sociais na construção da delinquência. Realizei uma pesquisa no portal digital da Biblioteca Nacional entre os anos de 1930 e 1960 que resultou em uma revista que se chama Arquivos de Assistência à Infância. Nessa revista existe um artigo chamado Delinquência de Menores no Rio de Janeiro, que foi escrito pelo método de Alencar Melo e José Nava e publicado no ano de 1942. Dentro desse artigo existe esse organograma, que é basicamente um resumo dos autores sobre os fatores da delinquência e quais são essas características que vão colocar esse sujeito aí dentro desse funil da delinquência. Os autores começam então aí essa caçada às causas da delinquência e dizem que a melhor forma para se fazer isso é fazendo uma análise psicobiópsia. E o que seria isso? É justamente elencar os principais fatores de vida dos sujeitos e desde o seu nascimento até o seu desenvolvimento, a sua vida adulta, até aí os seus primeiros crimes, etc., que o constituíram como esse delinquente, afinal de contas. E aí a gente consegue entender que os autores, eles têm o adolescente ou o jovem a partir de uma ótica da degenerescência. E o que seria isso? Seria justamente você entender que a partir de certas características, essas pessoas elas teriam aí o seu destino já escrito a partir do momento que elas nascem. Então, se um sujeito nasce pobre, que é o que os autores dizem quando eles falam sobre questões socioeconômicas, se um sujeito nasce pobre, ele já é um potencial muito grande de se tornar um delinquente, de ser aí esse causador de uma potencial perturbação da ordem social. E aí eu refiz esse organograma, na verdade, para a gente conseguir entender qual é a relação entre raça e delinquência que os próprios autores eles estabelecem. Também realizei uma pesquisa no censo, no primeiro censo do IBGE, que foi publicado em 1940, para a gente conseguir entender qual era o lugar da pessoa preta nesse contexto social, que era justamente um lugar de pobreza. Então, os menores que eram atendidos no instituto e os menores aos quais os autores analisam e discorrem sobre, eles eram, então, essa juventude preta, né? Sendo branco, portanto, você só seria um potencial delinquente se você se associasse justamente a essa cultura preta. E sendo preto, sendo pobre e sendo menor, portanto, você automaticamente já se tornaria um delinquente. Você não tem aí muita opção. Então, como os corpos pretos são vistos, né, atualmente a partir desse contexto histórico? A gente tem essas figuras que foram crianças que tomaram a mídia nos últimos anos por terem sido assassinadas de forma brutal no nosso país. E aí, a partir disso, a gente consegue entender que as pessoas pretas, elas ainda continuam sendo entendidas como potenciais perturbadores, né, da nossa sociedade e como perigos, portanto. Se essas pessoas elas nascem em favelas, né, que são os principais centros aí das operações pelos quais essas pessoas foram assassinadas, sendo pessoas pobres, sendo pessoas pretas, elas são justamente essa figura que a gente vê ali no século XX, né, que é essa pessoa perigosa, essa pessoa que traz e que simboliza um símbolo de algo que deve ser marcado e retirado da nossa sociedade. Essas são as minhas referências e muito obrigado.